Incansável defensor da floresta amazônica e dos povos que dela dependiam, Chico Mendes, cujo nome era Francisco Alves Mendes Filho, foi um seringueiro, sindicalista e ativista político brasileiro que atraiu a ira dos latifundiários e foi assassinado em 22 de dezembro de 1988. Como não havia escolas na região, ele só aprenderia a ler aos 19 anos. Passou a infância e a adolescência acompanhando o pai nos seringais. Na década de 70, ingressou no Sindicato dos Trabalhadores de Brasileia, no Acre, a fim de lutar contra o desmatamento que ameaçava os seringais e outras atividades extrativistas. 2 anos depois, fundou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais na sua cidade natal. Foi eleito vereador pelo MDB e continuou sua luta contra os grandes proprietários de terra que ameaçavam a região. Acusado de subversivo, ele foi preso e torturado, mas não conseguiu denunciar seus agressores. Embora denunciasse as ameaças de morte que recebia, não recebeu qualquer tipo de proteção. Acabou sendo assassinado em 22 de dezembro de 1988 nos fundos de sua casa. Conheça a história de vida do seringueiro e ambientalista Chico Mendes. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes, foi um ambientalista, sindicalista, ativista político e seringueiro. Militante da reforma agrária e da conservação do meio ambiente, além de fundador de reservas extrativistas não predatórias. Chico Mendes foi assassinado por donos de terras opositores à sua luta. Ele nasceu no Seringal, Porto Rico, localizado na região de Chapuri, no Acre. Com o pai seringueiro, ele acompanhou o trabalho dos seringueiros desde a infância, tornando-se profissional da área. Diferentemente de outros seringueiros, que eram analfabetos devido ao difícil acesso aos estudos na região, Mendes alfabetizou-se aos 16 anos, quando aprendeu a ler e escrever com Euclides Távora, refugiado político que morava próximo à sua casa. Chico Mendes teve 3 filhos, Ângela, da primeira união, Helenira e Sandino. O ambientalista deixou a viúva Isalmar Mendes, com quem ficou casado de 1983 a 1988. A política implantada pelo regime militar na Amazônia na década de 1970 foi responsável por fomentar conflitos de terra, já que a substituição da borracha pela pecuária intensificou a especulação fundiária, investimento e valorização econômica de propriedades pertencentes aos fazendeiros, dificultando o acesso de pequenos produtores às terras, além de ter aumentado a devastação ambiental a fim de gerar pastos para a criação de gado. A exploração dos seringueiros e a vida na pobreza geraram em Chico Mendes a necessidade de buscar meios para melhorar o trabalho nos seringais. A extração da borracha era pautada por relações desiguais que geravam miséria. Em seu sistema de troca de mercadorias industriais pelo produto látex, conhecido por aviamento, o endividamento dos seringueiros eram constantes. Trabalhadores que se rebelavam eram punidos por policiais, assim como os donos dos seringais estabeleciam um regimento para castigos físicos aos seus subordinados que protestassem. Foi com a formação de sindicatos no Acre que Mendes entrou na luta por melhorias, fazendo parte da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, em 1975. Marca registrada do movimento sindicalista acreano da década de 1970. Os embates nas derrubadas começaram no ano de 1976, sob a liderança do presidente do Sindicato de Brasileia, Wilson Pinheiro. Os embates consistiam na reunião de seringueiros e suas famílias nas áreas ameaçadas de desmatamento, momento em que os manifestantes colocavam-se em frente aos peões e suas máquinas para impedir o prosseguimento das derrubadas. Wilson Pinheiro foi assassinado em 1980 dentro da sede do sindicato, como forma de represália ao movimento sindicalista.
Em 1983, Chico Mendes foi eleito presidente da Unidade Sindical de Chapuri, sindicato criado por ele. Mendes também foi o fundador da União dos Povos das Florestas, grupo composto por indígenas, seringueiros, castanheiros, pequenos pescadores e população ribeirinhas. Chico Mendes foi eleito vereador em 1977 pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, mas sua ligação com a política fortaleceu-se com a criação do Partido dos Trabalhadores, o PT, o qual ajudou a fundar. Além disso, Chico tentou eleger-se deputado e não obteve sucesso. Inicialmente, com foco na preservação das seringueiras, Chico Mendes acabou conhecendo mais sobre as matas e a respeito da importância da conservação ambiental para a sociedade. Com isso, o ativismo ambiental intensificou-se em suas lutas como sindicalista e ativista. Ao longo da luta pela preservação do meio ambiente e melhores condições de trabalho para os seringueiros, Chico Mendes foi alvo de ameaças de morte por sua militância, principalmente ao ganhar notoriedade na política. O sindicalista chegou a contar com a escolta policial para garantir sua segurança. Chico Mendes foi morto em 22 de dezembro de 1988 no quintal de sua casa, enquanto saía para tomar banho em um banheiro externo. O ativista foi atingido por tiros de escopeta disparados por Darcy Alves, o qual cumpria ordens de seu pai, Dari Alves, grileiro de terras da região. A morte de Chico Mendes chamou a atenção da opinião pública, o que pressionou as autoridades a investigarem mais profundamente o caso. Em 1990, Darcy e Dari Alves foram presos graças ao depoimento de Genésio Ferreira da Silva, na época com 13 anos, adolescente que trabalhava na fazenda dos autores do assassinato e presenciou a preparação do crime. Em um julgamento inédito para a justiça na zona rural, os assassinos foram condenados a 19 anos de prisão. Chico Mendes lutava por uma reforma agrária que possibilitasse aos extrativistas e seringueiros a geração de renda sem a devastação da floresta, resultando no uso sustentável dos recursos. Em 1985, mais de 100 seringueiros criaram o Conselho Nacional dos Seringueiros, o CNS, entidade representativa que teve como proposta a fundação das reservas extrativistas. A primeira foi fundada a 80 quilômetros de Rio Branco, no Acre, contando com 40 mil hectares. A morte de Chico Mendes evidenciou a urgência de ações conservacionistas para a preservação da Amazônia e o fim dos conflitos por terra. Após a sua morte, prêmios, parques, institutos e memoriais foram criados para divulgar seu legado e homenagear o líder seringueiro. Também seus ideais foram reunidos no Instituto Chico Mendes, uma ONG que capitaliza recursos para a preservação da floresta e do seu povo. Com o intuito de conservar sua memória para gerações futuras, a casa onde ele morava foi transformada em museu e atualmente abriga a Casa Chico Mendes.